Gente, cá estamos nós em mais um vídeo. Estamos gravando um após o outro, né, Mari? Sem trocar roupa. Sem trocar roupa. Mas a gente resolveu gravar outro vídeo pra gente falar sobre feridas emocionais, né, Mari? Sim. A importância da gente descobrir as nossas feridas emocionais pra gente conseguir realizar mais, pra gente conseguir romper na nossa vida. Eu quero trazer um pouco aqui da minha experiência. Acho que eu já falei para vocês aqui em algum outro vídeo. Acho que nos primeiros vídeos do canal eu falei sobre isso. Que eu vivi um processo de mentoria com a Mari, né? Eu vivi esse processo com ela ano passado, fui mentorada dela. E a Mari, ela é especialista em feridas emocionais, sim, né, Mari? Comportamento humano em geral, né? Comportamento humano, né? E assim, gente, desde 2017 que eu fui, digamos assim, que eu descobri esse mundo do desenvolvimento pessoal. Né, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, né, que entrou na minha vida e ela me mostrou, digamos assim, esse mundo. E eu aprendi muita coisa com ela, né? E só que eu nunca consegui desbloquear, assim, de fato, igual eu tô desbloqueando agora. Igual esse canal aqui, Mari, é um grande desbloqueio, né? Você sabe. É verdade, né? É fruto de um desbloqueio. De um desbloqueio muito grande para mim, sabe? Tá aqui agora gravando para vocês. Então, eu nunca consegui sair dessa zona, né, antes, eu não conseguia. Mas aí depois que eu vivi esse processo com a Mari, de descobrir as minhas feridas emocionais, o que me travava, eu consegui romper e venho rompendo, eu venho conseguindo realizar. Eu falei para vocês já em outros vídeos também, eu sempre fico repetindo, né, já falou em outros vídeos e vai continuar falando, porque essa é a história, né? Né? Isso. O que acontece, gente? Eu era uma pessoa muito frustrada nas minhas realizações. Eu não conseguia tirar os meus projetos do papel, não conseguia conseguir realizar os meus mapas dos sonhos. E depois que eu vivi esse processo com a Mari, parece que tudo mudou. Eu venho conseguindo romper, e mesmo aquilo, até o processo assim, de eu não conseguir estar rompendo do jeito que eu queria, digamos assim, tipo assim, já ter realizado muita coisa, eu já me sinto grata, já me sinto feliz do pouco que está acontecendo, de tudo que está acontecendo, entendeu? E aí eu quero falar com a Mari, né, Mari? O que é a ferida emocional mesmo, né? Para explicar para elas aí, para elas buscarem ajuda também, porque às vezes pode ser que muitas delas estão travadas, né? E não conseguem destravar porque tem uma ferida emocional, né? Eu também descobri, gente, eu já sabia, na verdade, só que eu sabia em outra metodologia, que era o meu temperamento. Né? Na linguagem da Mari, ele fala temperamento. Quando eu descobri o meu perfil comportamental, que era na outra metodologia, eu era comunicadora, né? Que é na metodologia DISC que fala. E aí, com a Mari, eu descobri que o meu comportamento é o sanguíneo, né? Eu sou sanguíneo com um secundário melancólico, né? E isso fez muita diferença da forma que ela me explicou. E ela vai falar um pouco mais, que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês. Eu acredito que o ponto de partida inicial é nós descobrirmos o nosso temperamento, a nossa essência, a nossa verdadeira essência. Ela nasceu comunicadora, ela nasceu sanguínea. Então, quando você faz o DISC, o que acontece? Você faz o DISC para aquele momento que você está vivendo. Às vezes você chega a uma determinada fase, agora mesmo, você está executora. Talvez se você fizer o DISC, vai sair executora. Mas no temperamento, você vai ser sempre a sanguínea com um secundário melancólico. Essa é a sua essência de natureza. Na metodologia DISC, gente, porque como eu sou formada em RH, eu acabei que eu estudei, aprofundei um pouco mais sobre isso, que eu fazia processo seletivo e eu aplicava ele, né? Na metodologia DISC, mas também não tem como você mudar o primeiro. O primeiro vai ser sempre esse. Só que lá tem como medir a porcentagem. Sim. Então, assim, pode ser que o meu comunicador descesse e o executor subisse. É como se, na metodologia diz que é como se a gente tivesse um pouquinho de cada. Uhum. E aí tem o principal ali e tem o secundário ali. Pode ser que o secundário, ele suba ou ele diminua para outro subir mais. Tipo, o executor meu subir mais e aí o comunicador descer. Sim. Ele tem essa coisinha assim. Que legal. É, bem legal. E aí... Como é uma ferramenta... um robô, né? Não sei, é uma inteligência, não sei como é que fala. É um gráfico, não é? Um gráfico, uma planilha, né? Praticamente. Isso. Então, assim, ele consegue fazer essa medição lá, né? Já na análise de temperamento, não faz. Não, ela é pela essência. Por quê? Porque aí é onde surgem as feridas emocionais. O melancólico, ele vai sentir mais. O fleumático, tanto faz. O sanguíneo,
às vezes ele fica bloqueado, né? O temperamento abafado, a gente chama. Por quê? Porque às vezes fala demais, né? Aí fala, cala a boca, menino, você fala demais, cala a boca. Às vezes até apanha, né? Apanha na boca e... Eu tava até falando isso pra ela ainda há pouco, né? A gente tava ali tomando café e eu falei pra ela, eu falei, Mari, porque eu falando da minha prima, né? Que eu acho ela super espontânea, executora e tal, e que eu admiro ela e tal. E eu falei assim, eu vejo muito ela quando eu era mais nova, né? Tipo assim, eu, né, vejo. Só que eu mudei bastante de lá pra cá, porque ela é bem mais nova que eu. A diferença nossa acho que é quase 15 anos. Mas por quê? Porque eu fui abafada. Né? E aí é onde a pessoa não consegue executar, porque sempre vai estar sendo podada. A vida por si só vai podar. Então, quando a pessoa tem as feridas emocionais, ela não consegue romper. É como se ela estivesse num jogo e aí ela vai passar para a próxima fase e ela não passa, porque a ferida dela puxa ela para baixo. Então, sempre vai puxar. Então, nós temos a rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. São 5 feridas emocionais. Os temperamentos são 4. Sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Então eu sou fleuma com secundário colérico. Por isso que eu sou mais saidinha. Mas tudo é treinável, né? Não quero colocar ninguém na caixinha, a caixinha dos temperamentos, nem a caixinha da ferida emocional. Por quê? Quando a Gleitiele me falou que ia fazer a CNH dela, né? Tirar a CNH e tudo mais, eu falei, mas você já teve aula de direção, né? Ela, não, nunca peguei num volante. Falei, cara, não falei pra ela, mas dentro de mim eu pensava, meu Deus, ela é muito confiante, parabéns, e eu incentivava bastante ela, né? E eu pensei, eu não posso falar nada pra ela pra não minar a desenvoltura, a energia dela, né? A conquista dela. Porque eu dirigia, eu tenho uns 15 anos que eu dirijo. E quando eu fui tirar minha CNH, eu tinha feito um voto de agradecimento a Deus e eu ia ficar... Até a gente nem colocou no roteiro, né? Mas eu ia ficar 1 ano sem refrigerante e sem sucos industrializados. E eu já dirigia. Há muitos anos eu pilotava moto e dirigia carro, tranquilamente, seguramente, aqui em Goiânia, né? Sem CNH, gente... Já passou, acabou, mas foi por necessidade. Eu não fazia isso para divertir, nem para fazer graça, eu fazia isso por necessidade mesmo. E quando eu fui tirar minha CNH, eu reprovei, em carro e moto, mas eu continuei firme no meu propósito, porque eu tinha feito um propósito com Deus de gratidão pela aprovação na CNH. No entanto, eu cheguei lá dirigindo o carro. Quando eu reprovei na baliza, eu cheguei lá dirigindo o carro. Todo mundo achou que eu tinha passado, porque o examinador, o avaliador lá, ele não pegou o carro de volta. Ele me deixou levar. De tão boa que eu fui. Eu só reprovei lá na baliza. É na baliza mesmo. E quando eu vi a Gleitiele... Não precisa mais. Não, agora eu já tenho minha definitiva, né? Hoje eu vou para Chácara, 110 quilômetros aí na BR. Onde precisar ir eu vou. Às vezes dá um pouquinho assim de medo, mas o medo ele é bom, né? É para prevenir, para deixar nós alerta, né? Então, quando ela falou para mim que ia tirar a CNH dela, eu falei, cara, será? Mas só dentro de mim, né? Mas quando ela tirou, que ela veio contar para mim, eu fiquei tão feliz, porque ela passou assim de primeira. E ela falou assim, eu acho que eu fiz algo errado lá, porque eu cheguei toda parecendo uma gazela saltitante, né? Eu falei, olha as minhas feridas, né, gritando. Eu até comentei com a Mari. Por quê? Eu passei na CNH de primeira. Na hora que eu saí do carro, que a mulher lá, a examinadora, falou que eu tinha passado, eu saí igual a gazela saltitante na frente de todos os carros, pulando feliz, fui correndo para abraçar meu marido e tal. E depois eu fiquei me culpando, não foi, Mari? Sim. A minha ferida... Qual que é a ferida, Mari? Eu nem lembro agora. Eu acredito que seja da injustiça, né? Porque você foi injusta com os outros. Isso, e eu fiquei na sensação assim, porque teve muita gente que reprovou lá, que tava chorando, no mesmo grupo, né? Que tava lá junto com a gente. Isso. Muita gente reprovou, gente. Eu fui uma das poucas que passou, porque é torturante aquele exame lá. E aí, eu fiquei me sentindo culpada de ter ficado pulando igual a gazela saltitante. Depois eu fiquei me sentindo culpada, assim, no sentido assim, eu só passei porque a examinadora foi boazinha. Olha só.
Ah, porque eu errei, na minha cabeça eu tinha errado trocentas coisas, eu até hoje não sei se eu errei ou não, porque ela também não falou nada pra mim. Mas eu passei, gente, então talvez eu não errei, assim, né? E já vai pegar a definitiva agora, né? Já, semana que vem eu já vou dar entrada na definitiva. Mas a minha ferida gritante nessa época gritou, né, Mari? Sim. E eu até comentei com ela, porque a gente já tava no processo, né, de mentoria, e foi ela que me acalmou, gente. Depois que eu conversei com ela, eu comecei, tipo assim, a ver, não, eu passei porque eu fui boa, porque eu estudei, porque eu prestei atenção, porque eu né, me preparei para aquilo ali, eu parei de ficar me culpando, né? E isso é o diferencial, né? Porque quantas mulheres, vamos dizer mulheres, né? Eu acho que é o seu público, o meu público, que não vivem uma vida plena por causa dessa culpa, da rejeição, do abandono. A minha ferida latente é o abandono. Então, o abandono traz um sobrepeso, a injustiça, ela traz a humilhação, né? Ela traz um sobrepeso. Então, às vezes a gente não vive a vida plena porque o outro fala algo e a gente se sente rejeitado, a gente se sente abandonado, mas é só na nossa cabeça. Às vezes o outro não fez nada disso, não foi a intenção dele, mas nós interpretamos isso. Então, por isso, as feridas emocionais, ela é como qualquer outra ferida na pele, só que é interno, é na nossa alma, é no nosso ser, no nosso sentimento. Então, as coisas que acontecem, elas vão nos influenciar. Era para celebrar. Ela é sanguínea. Era para celebrar desse jeito mesmo. E celebrar de verdade, porque ela é sanguínea. Mas a ferida dela, cara, você não pode. Você fez coisa errada, você não passou, você não é merecedora. Gente, e eu dou graças a Deus por eu ter vivido esse processo com a Mari, porque provavelmente, Mari, eu acho que talvez eu estaria até hoje sem dirigir. Isso, eu estaria me culpando, eu estaria assim, sabe, sei lá, me machucando mesmo, porque eu ficaria com isso na cabeça. E sabe? qual a sensação de dirigir hoje? Levar sua filha no balé, na escola? É libertador, gente. Pra mim, é igual eu sonhava, Mari. Eu sonhava muito que era liberdade. Eu sonhava sempre que eu tava dirigindo assim, tava aquele vento batendo no meu rosto, era aquela coisa. Os cabelos cacheados. Isso, e hoje é a mesma sensação. Eu me sinto poderosa dirigindo. E quantas outras coisas você às vezes se sente incapaz de fazer? De gravar? Isso, gente. Por exemplo, também, se eu não tivesse feito esse processo com a Mari, eu acho que talvez esse canal nem existisse. Você falou agora na hora do café, né? A gente tava tomando café. Exatamente, porque eu também, uma das coisas que eu fazia muito era me comparar, era achar que eu tinha que ser perfeita, entendeu? Eu me culpava muito para ser perfeita em tudo. Com medo do julgamento dos próximos. Exatamente, medo demais do julgamento das outras pessoas, né? E assim, não é que isso sumiu, Mari. Eu ainda até que tenho, sabe? No fundo, assim, a gente ainda sente, assim, só que eu não deixo isso mais me abater. Eu não deixo isso mais me abalar. Eu já consigo me controlar e eu sei que isso é por conta das minhas feridas emocionais, então eu não deixo isso me parar. Mas eu vou te contar algo que talvez vai te desbloquear agora. Um desbloqueio aqui ao vivo. E para você que tá aí do outro lado, nós nunca vamos estar 100% curados, Gleitiele. Nós vamos encontrar recursos para lidar com cada situação. É exatamente isso que aconteceu comigo, que acontece comigo. Porque nós nunca vamos estar 100% curados, mas você tem a ferramenta certa para enfrentar um volante, para enfrentar uma câmera, para enfrentar um desconforto com o parceiro, com a parceira, com o filho, com a mãe, com o pai, com o vizinho, no trânsito, em qualquer situação da sua vida. Então você nunca vai estar 100%. Você sempre vai ter um BO para resolver, tá? Mas você vai ter recurso. E é porque é assim, Mari, enquanto a gente não sabe, gente, enquanto você não sabe da sua ferida, o que te fere, o que aconteceu, e isso tem a ver lá com a nossa infância, viu, gente? Com tudo que aconteceu. Quando eu fiz o processo com a Mari, vocês não têm noção de quanto foi. Acessar, né? Acessar esses lugares. Acessar essas coisas que eu nem sabia que eu tinha na minha cabeça. Nem sabia, Mari. Você lembra, né, de eu te falar? Sim, porque o nosso cérebro, ele guarda, né, tudo aquilo que vai nos
fazer doer. Tudo que faz doer, ele guarda. Vamos pra pôr debaixo do tapete? Exatamente. Ou vamos guardar na caixinha de Pandora? Nunca mais a gente abre essa gaveta, essa caixinha? Pois é, e tinha muita coisa, gente, que eu não lembrava, mas como o Camário tem as ferramentas, né, que a gente foi conversando, fazendo as sessões, e ela foi falando as coisas pra mim, e aí eu fui desbloqueando, fui vendo as coisas que eu tinha, o porquê das minhas feridas emocionais. Vai elaborando, né? Elaborando ali as situações, você acessa e elabora. Então, quando surge essa dificuldade do não vou dirigir mais, não vou gravar mais, mas por que eu não vou fazer isso mais? Por que a fulana é tão boa e eu não sou? E aí começa esse jogo, né, que aparentemente é um jogo interno, né, mental, e aí você acessa a ferramenta certa para aquele momento, para aquela situação. Você começa a criar mecanismos, né? Sim. As ferramentas na sua cabeça, não sei, né? A gente começa a criar mecanismo para a gente não ficar presa ali. A romper mesmo. Porque, né? Ao contrário disso, você vai acessar as ferramentas para te paralisar mesmo. Não, faz isso não, você nem é tão boa. Aí você escuta sua mãe falar, você escuta seu pai falar, você escuta a professora falar, né, as suas autoridades lá da infância, você escuta. Eles falar, não, vai caçar um emprego decente, vai estudar, vai fazer faculdade, né, aquelas... Isso! E aí você some, você entra na caixinha do outro, você sai da sua caixinha e entra na caixinha do outro. Por quê? Porque você não conhece o seu temperamento e você não teve acesso às suas feridas emocionais. Então, por isso é importante se conhecer. O processo que eu vivi com a Mari, gente, mesmo já vivendo um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento emocional, né, que eu já vivia desde 2017, mas o processo que eu vivi com ela, eu me autoconheci de verdade. Eu entendi realmente como que a Gleitiele funciona, sabe? Assim, em cada situação, como que eu vou reagir, entendeu? Eu consigo identificar isso hoje, Sim. né, Mari? E por mais que a situação te jogue no chão, é 5 minutos. Né? Você fica lá, rapidinho. Levanta e vambora. É igual que eu te falei ainda um pouco, né? A gente tava tomando café, eu falei pra ela que ontem aconteceu uma situação que me deixou um pouco desanimada, mas aí na mesma hora eu falei, não, acabou, né? Eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso. Eu tenho uma data. Eu tenho uma data. Isso não vai me desanimar. E eu já levantei. E se fosse em outro tempo, talvez estaria lá. Eu tinha que te dar uma reagida hoje. Provavelmente eu já teria desistido, Mari. Mari, não precisa vir hoje. Gente, se fosse em outro tempo, Mari, eu teria desistido. Porque como várias outras coisas eu desisti na minha vida. Na realização dos meus sonhos. Por isso que muitas das coisas que eu não consegui realizar na minha vida foi por conta das minhas feridas emocionais que sempre falavam mais alto comigo. Então, os meus traumas que eu passei lá na infância, né, no passado, eles gritavam mais alto, mas eu não sabia identificar que é um trauma por conta disso. E eu não posso viver nessa caixinha desse trauma, entendeu? Eu tenho que romper com isso. Sim. Então, hoje eu sei que por que eu senti o sentimento ontem da situação, hoje eu consigo identificar por que eu senti isso. Elaborar isso, né? Isso, e aí, por isso que eu logo levantei, sacudi a poeira e falei, não, eu não vou ficar nessa caixinha. Essa caixinha não me pertence. Eu vou romper porque eu tenho metas, eu tenho um compromisso, eu tenho data, eu tenho um compromisso comigo mesmo de fazer acontecer. E todos nós temos feridas emocionais, tá, pessoal? Tem pessoas que acham que não tem, né, Mari? Tem pessoas que acham que não tem, mas todos têm. Então a gente tem uma pizza, né? Ali um gráfico, a gente faz o gráfico, tem todo um gráfico. E no meu caso, a minha era a ferida do abandono, na época que eu fiz. Hoje talvez já seja outra ferida, porque eu trabalho ela. Então, sempre quando ela dá o ar da graça, eu falo, olha, vamos com calma, não é por aí, né? A gente conversa. A conversa interna. Todos nós temos uma conversa interna, um julgamento interno. Então, a gente muda essa conversa. Tira o julgamento e coloca uma conversa acolhedora, uma conversa de cura. Vamos, você tem data, né? Você tem data, vambora. Olha, você precisa fazer isso. A Gleite, quando ela fez
o processo, ela tinha uma ferida latente. Provavelmente hoje você já pode fazer de novo, porque é a cada 6 meses, né, que a gente faz. Quando tem um processo contínuo de a pessoa não para, né? Quando ela não para na vida, quando ela não estaciona na vida, a gente faz 6 meses depois, e aí ela já tem um gráfico diferente. Por quê? Porque aquela ferida dela diminuiu e outra provavelmente subiu. A gente vai sempre fazendo, então vai baixando esse percentual. Então, eu acho que vai de acordo com o que você está vivendo naquele momento também, Mari? Talvez porque as circunstâncias da vida, ela aflora a sua ferida. É como se pegasse o dedo e enfiasse lá no... Cutucasse. Né, cutucasse. Então, talvez, eu acredito muito que influencia também. Mas quando você faz esse processo de cura, ela realmente diminui o percentual dela. Principalmente isso. Assim, sim, Então, gente, uma das coisas importantes, né, que foi para mim importante, foi descobrir as minhas feridas emocionais para me conseguir romper. E hoje eu estar aqui com esse canal, hoje eu estar aqui realizando, estar gravando, eu estar rompendo na minha vida, sabe? E a Mari me ajudou muito nesse processo, né, de autodescoberta. Mas eu acredito muito, Gleide, que a pessoa, ela precisa querer. Vocês precisam querer, porque é difícil a gente acessar essas feridas, viu? Porque dói. É fazer um curativo, né? Eu chorei, fazer uma cirurgia, Mari? Chorou. Gente, você me levou num lugar onde eu nunca tinha ido. Gente, eu senti até um nó na garganta, parece que ficava assim, travado na garganta, sabe? Porque realmente ela usava as ferramentas, perguntava, fazia sessão com ela, e era como se eu falava assim, Mari, eu nem lembrava disso, mas parece que aí na hora a gente vai lembrando, e aí você vai sentindo aquela mesma angústia que você sentiu naquela época, que você era criança, gente. Sexta-feira, eu acho que foi sexta-feira, eu fiz um desbloqueio em uma cliente. E quando eu fiz a pergunta chave pra ela, ela começou a espirrar. E ela falou, uai, por que eu tô espirrando? Eu falei, calma, daqui a pouco você vai entender, fica à vontade. Porque tem pessoas que choram, tem pessoas que travam, e ela foi o espirro. Aí eu desbloqueei ela chorou horrores ali, ela chorou. O que é o desbloqueio em si, Mari? É a pessoa entender, ter consciência daquilo, né? Isso, quando ela acessa aquele... É cirúrgico. Porque ela tem a macrovisão. Aí quando eu trago ela pro micro, aí ela acessa. Ela fala, virou a chavinha. Isso. E aí ela deu uma crise de espirro. Ela chorava e espirrava. E eu falei, pode ficar tranquila, vai passar. Vai passar, pode ficar tranquila. Aí quando foi mais tarde, a gente encerrou ali tudo, e ela espirrando. Falei, pode ficar tranquila. Quando foi no outro dia, aí de tarde eu perguntei, ela falou, continua espirrando. Aí quando foi no outro dia, ela falou, você me levou a lugares de que eu não fazia ideia mais. Eu já tinha guardado tudo. Mas acabou o espirro, eu fiquei espirrando o tempo todo ontem, o dia inteiro ela espirrando. Então cada um tem uma reação. E o importante é você se conhecer. Você precisa se conhecer para você não entrar na caixa do outro. O que você gosta, o que você quer fazer, qual o seu sonho, qual a sua meta de vida, o que você precisa fazer para alcançar isso. Porque tem muitas mulheres, gente, que, né, a gente até comentou, porque eu trabalhava com a Mari, eu era, né, social media dela, então eu precisava acessar algumas histórias, não das pacientes em si. Mas, assim, tem muitas pessoas que às vezes não sabem nem o que elas gostam, não sabem nem o que elas querem sonhar, não é, Mari? Não sabem. Quando a gente viveu o desafio Mapa dos Sonhos, né, que a gente viveu foi esse começo do ano, Sim. né, gente? O link dele, inclusive, tá aqui, que é com a Mari, ela que fez, né? O curso, foi maravilhoso viver esse desafio. E aí tem gente que às vezes não sabe nem o que elas querem colocar no mapa dos sonhos delas, Mari, porque vive tanto na caixinha do outro, né? A gente tem depoimento já também, mais depoimento pro Mapa dos Sonhos agora, de mais realizações que as meninas estão realizando. Gente, foi sensacional viver esse processo, e vocês têm a oportunidade de acessar ele aqui gravado, de assistir as aulas. Por um preço simbólico. Exatamente. Né, para tudo que vai viver. Pois é, e aí, por isso que é a importância de você se autoconhecer.
E você saber o que você gosta. Eu acredito que a análise de temperamento, quando você faz a análise de temperamento, você se redescobre. Você se redescobre. Porque quando você é criança, você tem um sonho. E aí vai se perdendo a magia, né? Daqueles sonhos de infância. E você vai se perdendo, porque você pega um pouco daqui, um pouco da escola, um pouco dos colegas da rua, um pouco dos primos, um pouco do tio, um pouco da avó. E você mesma, a sua essência, ela acaba. Então, quando você faz a análise de temperamento, você descobre quem é o sanguíneo. Essa gazela saltitante, maravilhosa, alegre, é esse pavão, né, com toda a sua glória, seu esplendor ali. O que é o fleumático? Ele é o quieto, tá tudo bem, tá sossegado, ok, dá pra ir, não dá. Eu sempre dou certo com pessoas mais calminhas. Meu marido, eu tenho certeza que ele é fleumático pra melancólico também. É verdade. Eu acho que ele é um melancólico, porque ele é organizado. Ele é melancólico. Eu sou muito organizada, sabe? A gente se atrai, né? E eu gosto de estar perto de pessoas assim como eu gosto também de estar perto de pessoas coléricas, né? Executoras. Executora. Que põe eu pra frente, sabe? Então eu acredito, e se eu posso te dar um conselho se conheça. Volta pra você. Volta pra sua essência. Porque às vezes você tá sobrecarregada, você tá doente fisicamente, mentalmente, não sabe nem por quê. Porque você não sabe nem do que você gosta. Não sabe nem do que gosta. Verdade. Que cor? Qual é a sua cor preferida? Você gosta de chocolate ou de doce de leite? Você gosta de pepino em rodela ou picadinho? O que você gosta? Ou tanto faz, escolhe aí, leite. Escolhe aí. Não, o que você pedir tá bom, né? Se anula, né? Se anula. Veste qualquer roupa. Vou pegar essa aqui que tá na frente, né? Tô com pressa. Olha, tem a cabeleireira, antes ela me perguntava. Eu fiquei muitos anos perdida, por isso eu estou onde eu estou. Eu me perdi de mim mesma. Ela perguntava: Mari, você gosta do seu cabelo pra direita ou pra esquerda? Do jeito que você colocar tá bom. Não. Agora eu chego lá e falo: eu quero que você escova ele no meio pra eu jogar ele pra qualquer lado. E aí ela escova para ambos os lados, para quando eu quiser jogar ele para cá, ele vai bonitinho, quando eu quiser para cá, vai bonitinho. E antes não, eu falava: escolhe você. Gente, a Mari é a persona dela transformada, né? Com certeza. Ela tinha, digamos, perdido a sua essência. Sim, né, eu perdi, meu mundo era cinza, dela, né? Gente, a história dela é muito linda. Mari, você podia gravar um vídeo pro seu canal. Já vou te incentivar a gravar, gente. Ela vai fazer o canal dela também. Vamos, semana que vem. Você vai gravar um vídeo, gente. Vocês vão acompanhar ela lá e vocês vão ver o vídeo dela contando a história dela pra vocês. Porque vocês vão se emocionar, vocês vão gostar da história dela. Vai se identificar, né? Eu acho que acho que vai ter identificação com muitas mulheres. Isso. Como eu disse pra vocês no outro vídeo, acho que a gente falou, né, que eu e a Mari se conheceu através do marketing digital, né? Ela era afiliada também, a gente se conheceu na comunidade de marketing digital. E aí depois a Mari começou a se especializar, começou a buscar conhecimento, ela fez curso de formação, participou de congresso, fez várias especializações nessa área de desenvolvimento humano, né, Mari? De da psicanálise, né? Ela é psicanalista também. Então, ela é uma mulher super capacitada e ela é a persona dela transformada. Com as dores que ela teve, com todas as feridas emocionais que ela teve na infância dela, ela descobriu que isso acontecia e buscou de onde se curar, né, Mari? Sim, e é um padrão que se repete com muitas mulheres, né? Praticamente todas, porque elas se anulam, vem o casamento, vem a maternidade, às vezes até dentro da casa dos pais elas se anulam, aí elas casam para sair desse lugar de anulação e às vezes entram em um casamento problemático, porque as feridas emocionais dela vai levar a esse lugar, porque ela tem uma dependência. O ciclo se repete. E aí vai passando, e vai repetindo o mesmo padrão. E eu falei: eu não quero mais isso, e eu quero tirar essas mulheres da gaiola de ouro. Eu sempre falo isso, né? Porque o que é a gaiola de ouro? É uma vida boa, você tem uma vida boa, mas você tá preso dentro de algo que parece que é bom, mas tá repetindo a mesma coisa, a mesma história, e vai de geração em geração. E aí eu decidi quebrar o ciclo.
e ajudar a transformar outras vidas ajudar também, outras né, vidas. né, Mari? Então, se Gente, a conheça. missão da Mari, eu sempre falo isso pra você, né, Mari? Você vai atingir muitas mulheres, porque muitas mulheres realmente precisam, sabe? Do que você tem pra ensinar, pra ajudar elas. E já tem, né, Mari, ajudando. A Mari já tem as clientes dela, ela já tem outras mentoradas também. Sim. Então, bem rompendo também, né, Mari? Sim. E o que eu mais quero nessa vida é ver mulheres livres. Eu acredito muito que a libertinagem, ela é diferente da liberdade. Eu quero que tenham liberdade e não vivam uma libertinagem de achar que, é porque eu tenho que ser empoderada. Não, você tem que ser você. É você na sua essência. O que você quer? Quer dirigir um carro? Vamos dirigir um carro. Quer ser uma doutora? Vamos ser uma doutora. Sabe, mas de verdade, não para mostrar nada para ninguém. Para você, é para você. Não é para mostrar nada para ninguém, não é para esfregar na cara de ninguém. Se conheçam, porque a partir do momento que vocês se conhecem, vocês não precisam de vingança. Vocês só precisam viver. Exatamente. Né? E é isso, gente. Você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer por estar aqui e por essa força de gravar, de criar meu canal, de criar não, já tá criado, né? Já tá criado, né? Mas de livre, espontânea pressão. Gravar. Pra você gravar os vídeos pra lá. Ó, já é um bom começo aqui, né? Já peguei gosto já. Você viu? É bom, gente, muito bom. É muito bom você estar aqui pra gente conversar e falar sobre coisas que a gente gosta de falar. Muito de bom. Compartilhar. Eu sempre tô brincando, falando assim, que eu guardar essas coisas pra mim é quase que um crime. Porque outras pessoas precisam ouvir isso aqui que a gente tá falando. Sim. Entendeu? Então, guardar só pra gente, é quase que um crime. Mas guardar tudo que você sabe é um crime. Guardar não pode. Não pode. Não você pode. tem que compartilhar para outras pessoas também. É. Gente, não reparem o barulho, que tem um monte de criança aqui em casa. Sérias, né? sérias. Mas é isso que a gente queria falar aqui nesse vídeo. Eu falei pra Mari, vamos falar sobre pedidos emocionais, porque tem muita gente que não sabe sobre isso, que não conhece sobre isso. Eu mesma era uma pessoa que eu não sabia sobre isso. E quando eu vivi esse processo com a Mari, quando eu tomei conhecimento disso, foi realmente libertador, foi realmente assim, abriu a minha visão, realmente virou uma chavinha na minha cabeça, para mim hoje estar aqui rompendo do jeito que eu estou fazendo. E vocês também têm que fazer da mesma forma também, buscando ajuda aí, buscando mais conhecimento sobre isso, para ajudar vocês que se sentem travada, né, que querem romper também na vida, que querem viver o extraordinário de Deus na vida de vocês, vocês buscarem isso também, sabe? Se vocês precisarem da ajuda da Mari, gente, o contato dela vai estar aqui abaixo desse vídeo, tá? É só procurar ela lá. Chamar ela no WhatsApp. Vamos pro seu WhatsApp? Bora também, ué. Tá bom, gente? Então, é isso que a gente queria compartilhar aqui com vocês. Beijo, né, Mari? Beijo. E até o próximo, né? Eu acho que vai ter próximos. Vai ter os próximos vídeos, viu? Te espero lá na minha casa agora, na minha chácara. Ai, gente, a Mari me chamou pra ir lá na chácara dela. A chácara dela é em torno daqui de Goiânia. E eu vou criar coragem pra ir lá, gente. Porque eu ainda não peguei estrada assim, hein, Mari? Mas tu tem a primeira vez, né? Vai pegar. Vai com o maridão a primeira vez. Depois você pega gosto. Né? Mas é isso, então. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.